aí, galera? Tudo certinho? Estamos de volta para concluir a nossa análise sobre a estética do realismo naturalismo. Essa é a terceira aula da série, então se você não assistiu as outras duas, assista, tá? Há uma sequência lógica aí. E nesta aula, como nós anunciamos na aula anterior, nós vamos mostrar como que você pode identificar uma obra como sendo predominantemente realista ou naturalista. Lembrando o que eu já falei, você nunca vai ter uma obra exclusivamente realista ou naturalista, elas sempre vêm misturadas, mas é possível, observando um conjunto de características, identificar o que predomina, realismo ou naturalismo. Antes eu quero fazer um parênteses aqui, literatura não é uma ciência. Isso aqui não é uma regra matemática que tem que dar um resultado exato. Você tem que tomar cuidado. Existem variáveis, né? Você tem que estar sempre atento, tá? Para um conjunto de características que determinam isso. Às vezes uma única característica não é suficiente para identificar se uma obra é realista ou naturalista, ok? Então vamos lá. Primeiro, o realismo, o autor realista procura produzir um romance documental. Na visão do realista, o seu romance, a sua narrativa, é um documento histórico. Tá? Ele pretende que seja um registro fiel de uma determinada realidade. Já o naturalismo normalmente é o realismo levado ao exagero, principalmente no aspecto científico. Então o naturalismo vai um pouco além. O naturalismo, ele pretende que o seu romance seja uma tese, às vezes é chamado também de romance experimental, romance de tese ou romance experimental. Ou seja, ele parte de uma teoria pré-concebida e ele cria a sua história, os seus personagens, de modo a comprovar essa tese. A principal tese das obras naturalistas é o determinismo de Taine. No Cortiço, por exemplo, nós temos a análise dessa obra aqui no canal, você pode olhar depois. O Cortiço tem várias situações, que eu mostro lá naquela análise, em que as personagens são criadas, os fatos são criados, com o objetivo claro de comprovar a teoria determinista de Taine. Então, acaba se caracterizando como um romance de tese, ou romance experimental, quer dizer, uma experiência comprovatória de uma determinada tese ali. Certinho? Outra diferença, nós já falamos na aula passada, e talvez seja a principal delas, no romance realista predomina a análise psicológica, ou seja, o foco é o indivíduo. Aquilo que é interno, né? A análise das contradições internas desse personagem. O narrador penetra na alma do personagem para mostrar aquilo que não é explícito, que não está aparecendo externamente, que fica mascarado, né? Escondido pela máscara social. Inclusive, os livros, né, os títulos dos livros, das principais obras do realismo, já meio que direcionam para a análise do indivíduo. Presta atenção, ó. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba. Sempre já o indivíduo está focado já no título ali. Análise predominante no indivíduo. Já as obras do naturalismo fazem o contrário. Eles focam mais a análise do comportamento externo, do comportamento social. Por isso a gente fala em análise social. Como que o indivíduo age ou reage dentro dessa situação social em que ele está inserido. E os títulos das obras também induzem a isso. Cortiço, Casa de Pensão, Mulato, ou leva para uma situação coletiva, né, de habitação ou de raça, mas sempre indicando essa ideia de coletividade. Tá? Então, essa talvez seja a principal diferença entre as duas estéticas. Fique atento. Uma outra diferença, que não é muito precisa, né, mas que dá para observar também, é que os enredos do realismo normalmente são centrados nas classes ricas, né, nas classes dominantes. O Bentinho, o Brás Cubas, o Quincas Borba pertencem à elite social. Enquanto que os enredos das obras naturalistas, são centrados nas classes pobres, nas classes miseráveis. Como é o caso do Cortiço, o caso de Pensão, o próprio Mulato, pega essas pessoas mais carentes, né, de uma classe mais baixa. Mas isso não é uma regra geral, gente. Tem que tomar cuidado. Por exemplo, no próprio Cortiço, como eu mostro na análise do livro também, você tem o Cortiço, onde tem aquelas pessoas pobres, miseráveis, mas ao lado do Cortiço você tem o sobrado do Miranda. E a família do Miranda pertence à elite social da época. No entanto, a análise, a abordagem que é feita dessa família, do Miranda, da esposa, da filha,
é totalmente naturalista. É uma análise em cima do comportamento externo, de como que eles reagem àquelas situações em que eles estão inseridos ali. Tá certo? Então entenda que você tem que sempre ter esse cuidado, né, essa atenção, para não achar que simplesmente porque pertence à classe rica, necessariamente é uma obra, é um personagem ou uma obra naturalista. Tem que observar outros fatores ali. E aí eu coloquei também aqui os temas principais de cada uma dessas estéticas aí. Aqui outro parênteses. Não existe tema exclusivo de nenhuma escola literária. O mesmo tema pode ser abordado pelo romantismo, pelo realismo, pelo modernismo. A maneira como se aborda esse tema é que vai determinar a estética. Agora, a gente pode perceber também que existem alguns temas que são mais recorrentes, né, que aparecem com mais frequência em cada escola literária. Então, por exemplo, um tema muito frequente na estética realista, nas obras realistas, é o adultério. Como eu falei para vocês, o realismo pretende desmascarar o romantismo. E uma das maiores máscaras do romantismo era o casamento por amor. Então o adultério acaba sendo um tema predominante ali. Já no naturalismo, observem, ó, o tema predominante é a prostituição. Pensa um pouquinho, o que é mais aviltante para a natureza humana, para a pessoa, o adultério ou a prostituição? É claro que você vai dizer assim, os dois são aviltantes. Tudo bem, mas qual que é mais agressivo para a natureza humana? É claro que é a prostituição, gente. A pessoa adúltera, pode ser homem, pode ser mulher, não precisa ser machista aqui, ele vai trair o companheiro em busca de uma satisfação pessoal, ele tem uma necessidade, ele tem uma carência pessoal, ele está insatisfeito sentimentalmente, sexualmente, e ele vai buscar essa compensação numa outra pessoa, uma pessoa que ele escolhe, que ele seja agradável, né, bonito, limpo, cheiroso, enfim. A prostituição, a pessoa às vezes trai o companheiro não para satisfazer uma coisa pessoal, mas para atender a uma necessidade social. As obras do naturalismo estão cheias de exemplos de mães carinhosas, esposas fiéis, que se entregam a outros homens, se prostituem, para dar de comida para os filhos. Às vezes se entrega para o dono da venda para dar de comida para os filhos. Então, a prostituição, obviamente, que é muito mais agressiva e muito mais aviltante. A pessoa está vendendo uma mercadoria que é assim mesmo, ela não tem nem o direito de escolher se o cara é feio, se cheira mal, enfim. Ela está vendendo uma mercadoria. Então, é uma condição muito mais aviltante. É aquela coisa que eu falei para vocês, o naturalismo geralmente é mais exagerado, ele acaba causando, né, um impacto, né, maior no leitor aí. Aí você tem no realismo ainda, por exemplo, a hipocrisia, a corrupção. Normalmente são coisas assim que ficam escondidos, né? A pessoa hipócrita não demonstra isso externamente. Tá? Você tem que fazer uma análise mais criteriosa para descobrir isso. A loucura, e aqui um detalhe também, a loucura também é comum no naturalismo. Tá? Mas tem diferença. Por exemplo, você tem loucura no realismo, tem o Quincas Borba, Memórias Póstumas, e você tem loucura no naturalismo, tem a bruxa lá no Cortiço. A diferença é gritante. Primeiro, que a loucura no realismo, ela procura ser abordada mais no aspecto científico, psicológico, né? Tentar entender a loucura. Além disso, o louco de família rica, ele é tratado, ele é cuidado, é mantida a sua dignidade humana, é mandado para uma clínica, alguma coisa assim. O louco pobre, primeiro que ele é analisado no seu comportamento externo, nas loucuras que ele faz externamente. E ele acaba caindo na miséria, né? A decadência humana, porque a família acaba abandonando, então ele vai para a rua, né? Ele vai viver como um animal, comendo lixo, sendo tratado como um animal, ridicularizado pelas outras pessoas. Então, o mesmo tema acaba sendo muito mais agressivo quando visto pelo naturalismo. E além disso, né, além da prostituição, da loucura, o naturalismo tem como preferência as taras sexuais, o sexo no naturalismo é sempre muito exagerado, né? Voltado para comportamentos anormais da sexualidade, muito ligado à ideia da animalização. Uma característica muito marcante no naturalismo é o que a gente chama de zoomorfismo, ou seja, a animalização do ser humano. E na sexualidade isso aparece muito. As relações sexuais, elas são muito instintivas, né? Um desejo incontrolável e geralmente com violência, com agressividade, com uma coisa meio animalesca. Vejam a relação da pombinha com a Léone no Cortiço e vocês vão entender do que eu estou falando aí. Além disso, tem os crimes violentos, sabe? Aqueles crimes com muito sangue, morte e tal. A miséria no sentido literal, sabe? A miséria humana, a miséria física,
que aparece nas obras naturalistas de uma maneira muito explícita. O Cortiço é um exemplo. As pessoas vivendo em condições desumanas. Então são temas que são mais agressivos, são mais grotescos. O naturalista tem uma preferência por esses temas que são mais agressivos, que são mais nojentos e tal. E mostrados de uma maneira muito intensa, como eu falei, com uma descrição muito intensa, que choca as pessoas, que agride as pessoas por essa realidade explícita que eles apresentam ali. Resumindo, gente, você tem aqui um conjunto de características que devem ser usadas para você identificar o que predomina numa obra. Repetindo pela enésima vez, nunca haverá uma obra que seja só análise psicológica, que seja só realismo, ou só análise social, que seja só naturalismo. Então você tem que saber identificar esse predomínio. E aqui você tem um conjunto de características que te ajudarão a fazer essa identificação aí. E para melhor explicitar isso aí, vamos dar uma olhada num exemplo de cada um? Vejam, aqui você tem um exemplo de texto realista. Só contextualizando, isso aqui é um fragmento do Dom Casmurro. Você sabe que o Dom Casmurro é a história do Bentinho com a Capitu. Na adolescência, quando eles começam a se apaixonar e tal, o Bentinho pertence a uma família rica e a Capitu a uma família pobre. Então eles começam a se apaixonar e tal, e isso faz muito gosto ao Pádua, que é o pai da Capitu, que fica feliz, né, com a possibilidade da filha casar com um homem rico, né, com um jovem rico, e assim ajeita a vida de toda a família. Só que, como você sabe, o Bentinho vai ser mandado para um convento para ser padre, por causa da promessa feita pela mãe. E aqui nós temos a cena em que o Pádua ficou sabendo disso e vai se despedir do Bentinho. Observem como que o narrador analisa o que está por trás daquelas palavras. A angústia que o Pádua sente ao ver que o seu sonho não vai ser realizado. Dá só uma olhadinha no texto, ó. Já agora, conto também os adeuses do velho Pádua. Pádua é o pai da Capitu. Seja feliz, disse-me. A mim e a toda a minha gente, creia que ficam muitas saudades. Todos nós estimamos muito o senhor, como merece. Tinha os olhos úmidos deveras. Levava a cara dos desenganados. Como quem empregou em um só bilhete todas as suas economias de esperanças. E vê sair branco o maldito número. Um número tão bonito. Observe como ele vai além daquelas palavras, né, daquelas expressões de desejo de felicidade e analisa o que está na alma, a angústia, a decepção, a desilusão que está na alma do Pádua ali. Agora observe um texto, um exemplo de texto do naturalismo, um texto retirado do Cortiço, no momento em que é mostrada a reação da Piedade quando ela é abandonada pelo marido, pelo Jerônimo. Vejam só, e Piedade, assentada à soleira da sua porta, paciente e ululante como um cão que espera pelo seu dono, maldizia a hora em que saíra da sua terra. Lembrando que eles são portugueses que vieram para o Brasil. E o mugido lúgubre daquela pobre criatura abandonada antepunha à rude agitação do cortiço uma nota lamentosa e tristonha de uma vaca chamando ao longe. Não era contra o marido que se revoltava, mas sim contra aquela amaldiçoada luz alucinadora, contra aquele sol crapuloso que fazia ferver o sangue aos homens e metia-lhes no corpo luxúrias de bode. Além dessa animalização, desse zoomorfismo que é característico, vejam, a Piedade está sendo comparada com um cão, com uma vaca, né? O Jerônimo tem luxúrias de bode. Além disso, você tem a ideia da determinação do comportamento pelo meio. Quer dizer, o Jerônimo foi influenciado por esse meio, por esse sol tropical que despertou nele desejos, né, luxuriosos como num bode. Isso é tipicamente naturalista. A análise é externa, é o mugido, é o choro dela, são os lamentos e tal, e associados às condições externas, né? Às reações externas. Então nós vimos aqui dois exemplos, um do realismo e um do naturalismo, onde nós podemos explicitar aquelas características diferenciadoras. Certinho, gente? Com isso, nós estamos encerrando a análise do realismo-naturalismo. Teremos mais aulas pela frente, de outras escolas literárias, mas o realismo e o naturalismo nós estamos encerrando com essa terceira aula aqui.
ok? Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e não esqueça de compartilhar com os amigos. Um abraço!